Continuando o Evangelho de Marcos, semana passada a gente viu a seguinte mensagem. Nós pensamos um pouquinho sobre os tipos de espiritualidades. E a gente viu que nós vivemos numa época muito conturbada e as pessoas estão meio confusas, não sabendo ao certo o que creem e por que creem e como creem. E a gente viu que tem a espiritualidade dos montes. Pessoas que vivem aí nas nuvens e vivem de experiência, em cima de experiências, mas elas não sabem interpretar ao certo o que são essas experiências. Então, embora elas tenham grandes experiências, a maioria das vezes as suas experiências contradizem aquilo que as Escrituras nos ensinam. Nós vimos também que tem a espiritualidade dos vales. As pessoas que vivem dentro dos guetos teológicos, estudam, diplomas, títulos, mas não se preocupam com as pessoas e também não têm poder e autoridade espiritual. Então, alguém que só tem poder, mas não tem conhecimento, e alguém que só tem conhecimento, mas não tem poder. E a gente viu que Jesus, ele unia as duas coisas. Ele tinha tanto o conhecimento, quanto tinha o poder para executar e viver aquilo que ele ensinava. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no livro de Marcos. Capítulo 9, nós vamos de 30 até 41, tá? Capítulo 9, de 30 a 41. Vamos nos pôr de pé? Capítulo 9, nós vamos começar no 30 e vamos até o 41. Diz assim, o que estava acontecendo antes? Jesus ele tinha subido ao Monte das Transfigurações, e lá ele se transfigurou na frente dos seus discípulos, depois ele desceu, aí ele encontrou os discípulos que haviam ficado discutindo com os fariseus a respeito, ou melhor, com os mestres da lei, e eu creio que eles estavam discutindo a respeito daquilo que que os discípulos não conseguiram fazer, que era expulsar o demônio do jovem. Depois, saindo daquele lugar, que ele expulsou o demônio e ensinou que era só com jejum e oração que aquele demônio era expulso. Então, depois disso, ele pegou os seus discípulos e está saindo. E aí, então, começa a nossa história. Diz assim, eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que essa noite o Senhor nos ajude a compreender um pouco mais da Tua Palavra, que o Senhor nos desperte para um compromisso mais sério com o estudo e o conhecimento
dos teus ensinos. Que nós possamos ser desafiados aqui esta noite e colocar em prática ainda esta noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Olhando para esse texto, eu creio que a gente poderia resumir uma mensagem a seguinte. Nós vamos falar sobre os ensinos de Jesus e o estado de nosso coração. E nós vamos pensar, o estado de nosso coração é revelado pela seriedade com que encaramos os ensinos de Jesus. O estado do meu coração, o estado do seu coração, ele é revelado na forma como eu e você encaramos a palavra de Deus, o ensino de Deus, o reino de Deus, a igreja dele e todas as coisas que estão envolvidas com a palavra do Senhor. Então, o valor que eu dou para a palavra não determina quem eu sou, apenas revela quem eu já sou. Quem eu já sou diante da palavra do Senhor. E vamos começar a pensar um pouquinho sobre alguns pontos importantes. O primeiro ponto que a gente pode encontrar aqui é o seguinte: aquele que leva a sério os ensinos de Jesus tem o privilégio de alimentar o coração com todo o desígnio de Deus. Todo o propósito de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar, ele está contido dentro da palavra de Deus. E quando eu valorizo, ou eu realmente disponho o meu coração para os ensinos de Jesus, eu vou ter esse privilégio de me alimentar com tudo aquilo que Jesus tem para me ensinar. E não apenas com as coisas que eu gosto. Vamos olhar para o texto aqui. Presta atenção no verso 30, diz assim, que eles saíram daquele lugar e eles atravessaram a Galileia. E Jesus não queria que ninguém soubesse aonde eles estavam, porque Jesus queria ter um tempo a sós com seus discípulos para poder ensiná-los a respeito do reino de Deus e das coisas que viriam a acontecer logo então. E aí o verso 31 diz assim, porque ele ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Nós já falamos sobre isso, que, na verdade, os discípulos estavam olhando para Jesus como aquele grande Messias que viria libertar o povo judeu da escravidão romana. Mas toda vez que Jesus falava que era necessário que ele morresse, os discípulos fechavam o coração. Porque não era isso que eles queriam ouvir. Eles estavam pensando que Jesus logo iria implantar o reino e ali ia ser só festa, só maravilhas. Mas então esse Messias, esse Jesus que apareceu fazendo milagres e fazendo coisas extraordinárias, agora de um tempo para cá parece que ele não está muito bem. Acho que ele não está entendendo a gente. Nós esperamos que ele venha fazer grandes milagres. Mas ele fica insistindo nessa história de que vai morrer. Então parece que os discípulos não estavam dando muita atenção. E o texto mostra assim, ele fala, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas Jesus, como que você vai morrer? Nossa esperança está toda no Senhor, que o Senhor vai nos resgatar. Agora o Senhor vem falar que vai morrer. E depois ele fala, seria entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas não para por aí. Ele diz assim, e 3 dias depois ele ressuscitará. Essa era a missão de Jesus. Ele veio para cumprir toda a justiça, nasceu como um homem, cresceu, viveu, não pecou, foi batizado, ensinou, preparou um povo para sucedê-lo, mas estava chegando a hora, ele está partindo para Jerusalém e logo ele vai ser então morto. Mas quando ele começa a falar, os discípulos fecham o coração. Só que nós somos da mesma forma. Eu e você, nós gostamos de escutar as coisas que agradam ao nosso coração. Quando alguém vem com uma coisa que parece uma novidade, ou que supera, ou que contraria a nossa expectativa, muitas vezes nós fechamos o coração e nós nem queremos ouvir aquilo que está sendo dito. Pior, enquanto a pessoa está dizendo aquilo que tem para nos contar, nós já ficamos procurando argumentos para contrapor aquilo que está sendo ensinado. E aqui é uma tristeza, porque diz assim o texto,
mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Muitas vezes eu e você somos da mesma forma. A gente vem aqui, a gente sai daqui com dúvida e a gente tem receio de perguntar. E a coisa mais maravilhosa para nós é quando a gente tem a coragem de perguntar, de questionar, de tirar as dúvidas. Nós estamos aqui que é para aprender e não para sair daqui com dúvidas, com minhocas na cabeça e ficar pensando a respeito daquilo que está sendo ensinado. Então nós temos que entender que estamos na igreja para aprender. E se tem dúvida, quando passar ali na porta, pode me perguntar. Não existe perguntas bobas. Bobo é sair com dúvida, isso sim, mas pergunte. E quando a gente olha para esse texto, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, essa pessoa que leva a sério os ensinos de Jesus, tem que reservar tempo, ou seja, reserva tempo para estar com Jesus longe das distrações do mundo. O mundo em que nós vivemos conspira contra o tempo. A coisa que a gente mais fala hoje é que nós não temos tempo. Nós temos tempo para tudo. Temos tempo para trabalhar, temos tempo para estudar, temos tempo para namorar, temos tempo para a internet, temos tempo para tudo. Só não temos. A única questão que nós não temos tempo é para Deus. Quando a gente fala assim, você leu a Bíblia hoje? Eu não tive tempo. Não teve tempo? Porque quando a pessoa responde, não tive tempo, parece que o dia dela teve menos que 24 horas. Por quê? O meu dia sempre teve 24 horas. Não teve um dia na minha existência que teve, exceto no dia que eu nasci, né? Porque se eu não nasci meia-noite, aquele dia meu teve menos de 24 horas. Mas os demais dias, todos os dias terão 24 horas. E o dia que eu morrer, se eu não morrer exatamente na hora que eu nasci, esse meu dia vai ter menos que 24 horas. Mas os demais, os outros milhares de dias que eu já vivi, todos tiveram 24 horas. E eu creio que o seu também. Mas aqui a gente vê Jesus separando um tempo para estar a sós com os seus discípulos. Sabe uma das coisas que nos impede muito de estar a sós com Jesus e de aprender aquilo que Jesus tem para nos ensinar? O que o texto mostra, o empecilho para nós? São as pessoas. Pessoas que muitas vezes bem intencionadas, ao invés de nos levar para próximo, para estudar, nos afastam. Rouba o nosso tempo, rouba a oportunidade que a gente tem de estudar, de conhecer, de se aprofundar. Pessoas são maravilhas que Deus criou e colocou do nosso lugar. Deus ama as pessoas, mas muitas vezes as pessoas atrapalham a nossa jornada rumo a Cristo. Nós temos que vigiar e saber quem são as pessoas que estão ao nosso redor e, principalmente, às vezes nós precisamos deixar as pessoas de lado para estarmos a sós com Jesus. E Jesus é muito claro, aqui o texto, quando diz assim, que ele não queria que a multidão soubesse aonde ele estaria. Por quê? Porque ele queria ter um tempo a sós com Jesus. Gente, quando a gente olha para esse negócio aqui, a gente percebe o quanto tempo a gente investe aqui e depois chega no final do dia, não lemos a Bíblia, não oramos, não fizemos nada e falamos, não tive tempo. É lógico que não teve tempo. Se tem um ladrão de tempo hoje em dia, é esse negócio aqui. É o computador, é a internet, redes sociais. A gente faz de tudo, mas não tem 10 minutinhos para ler a Bíblia. E o texto é muito claro, nós precisamos ter tempo a sós com Jesus. Outra questão, essa pessoa que leva a sério os ensinos de Jesus, ela não alimenta falsas expectativas no seu coração. Se tem um povo que poderia estar sendo livre das falsas expectativas, eram os discípulos. Os judeus todos carregavam no coração aquela expectativa errada a respeito do Messias. Eles não reconheceram Jesus porque eles não prestavam atenção nas partes que eles não gostavam do evangelho explícito no Antigo Testamento. Quando dizia que ele nasceria de uma virgem na menor cidade de Israel, eles não deram atenção. E quando Jesus nasceu ali em Belém, numa manjedoura, o Antigo Testamento já falava que Jesus seria humilde. Isaías já dizia que não haveria formosura alguma em nada que nos atraísse a ele. Mas a expectativa dos discípulos era um Messias poderoso. Era praticamente um Rambo,
que viria e acabaria com o exército romano. Se eles pelo menos prestassem atenção naquilo que Jesus estava ensinando para eles, eles teriam tirado do coração toda a expectativa errada a respeito do Messias. E o Messias estava ali junto deles, lembrando que João, Tiago e Pedro, eles tinham acabado de presenciar Jesus lá no Monte das Transfigurações, viu a glória do reino eterno, ele presenciou Jesus sendo com a glória refulgente, como o rosto dele brilhava como o sol. E apareceu Elias e Moisés ali, que também brilhavam em glória esplendorosa. E depois a voz lá do céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele vocês têm que ouvir. E agora, quando Jesus está ensinando, os discípulos estão preocupados com outras coisas. As expectativas deles são expectativas erradas a respeito do Senhor Jesus. E quem dá atenção ao Senhor Jesus também, essa pessoa, ela não pode sossegar enquanto não tirar todas as dúvidas. Interessante, eles tinham o mestre dos mestres ali com ele. A Bíblia diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E eles saem da presença de Jesus com dúvida. Muitas vezes eu e você somos assim, nós temos vergonha de perguntar. Vergonha de tirar uma dúvida. Talvez a sua dúvida é a mesma que a pessoa que está do seu lado tem. Mas nenhuma nem outra tem coragem de falar: eu não entendi algo. É feio não entender algo? Não é feio. Não é feio. Sábio é aquele que não entende, pergunta e vai perguntando até tirar sua dúvida. Porque depois ela vai deixar de ter dúvida, ela vai aprender algo. Mas os discípulos tiveram receio de perguntar-lhe. Eu creio que eles não estavam muito interessados em saber, eles não estavam muito preocupados naquilo que Jesus tinha a dizer a eles, porque não era algo muito alegre. Jesus estava dizendo que ia morrer. Agora, o próximo ponto, entenda aqui, diz assim: aquele que leva a sério os ensinos de Jesus tem o seu coração livre do egocentrismo. O que é egocentrismo? É a pessoa que se coloca no centro do universo. Ela só olha para o seu umbigo. Quando a gente olha para esse texto, é muito triste. Por quê? Imagine você acabou de sair do médico, você está com o envelope dos seus exames, você descobre que está com câncer terminal, e você só tem um mês de vida, e aí você chega lá com um celular novo que você acabou de comprar, está ali na sua mão, e você está contando para a pessoa que, infelizmente, eu só tenho mais um mês. O câncer já tomou todo o meu interior, eu estou todo comido, está dominado, não tem, o médico deu 30 dias. E a hora que você acaba de falar para a pessoa que você vai morrer em 30 dias, a pessoa olha para você: então eu vou poder ficar com o seu celular, né? Porque você vai morrer mesmo, não vai usar mais o celular, você pode me dar o celular para mim? O que você ia pensar? Foi mais ou menos isso, até pior, né, o que os discípulos fizeram. Porque Jesus ele estava contando para os discípulos que ele seria entregue na mão dos homens, ele seria morto, mas depois ressuscitaria. Mas enquanto ele estava contando para eles como seria a sua paixão, né, o que eles estavam fazendo? Olha o verso 32. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? 34. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Imagina, o seu melhor amigo falando para você que ele vai morrer, e você preocupado. Eu acho que eu sou maior que você. Não, eu acho que eu sou melhor. Não, eu faço melhor. Eu acho que ele gosta mais de mim do que você. Imagina, o seu melhor amigo compartilhando que vai morrer e você preocupado em que posição você vai estar no reino de Deus. Quem era o maior?
Quem vai desfrutar de maior prestígio diante do Senhor? Então, quando a gente olha para esse texto, eu vejo assim, se você prestar atenção nos ensinos do Senhor Jesus, uma das coisas que os ensinos do Senhor Jesus faz é nos livrar do egocentrismo. Olha só, essa pessoa que leva a sério os ensinos de Jesus tem um coração sensível ao amor e ao sofrimento de Jesus. Será que eles prestaram atenção que Jesus estava falando, que ele estava caminhando para a morte? Porque enquanto Jesus estava falando que estava caminhando para a morte, eles discutindo quem seria o maior. E quando a gente é sensibilizado pelos os ensinos de Jesus, e a gente vê o amor dele, o sofrimento dele, a abnegação dele, o quanto ele abriu mão para estar conosco e por fazer tudo o que fez por nós, mesmo sem que a gente mereça. Se a gente presta atenção nos ensinos de Jesus, pelo menos eu creio que o nosso coração tem que ser sensibilizado com o amor que ele demonstrou para conosco. E quando o nosso coração ele é sensibilizado, olha o que Jesus continua ensinando. Essa pessoa é destituída do desejo de grandeza. Olha o que ele ensina. O verso 35. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o quê? O último e servo de todos. Por exemplo, ainda bem que nós somos crentes, a gente não fica nervoso quando está numa fila no banco, né? Alguém reclama? Alguém aqui reclama? E é isso que Jesus está dizendo. Se a gente quer ser o primeiro lá no reino, o que a gente tem que fazer aqui? É ser o último. Se colocar também como servo. Eu acho difícil alguém não fazer dessa forma. Quando chega alguém no banco, o que acontece quando abre a porta? Você fala assim, não, pode entrar, vamos. Entra todo mundo, ou você sai correndo para chegar lá, para tirar o ticket primeiro, a senha primeiro. O que você faz? Você deixa todo mundo entrar ou sai correndo? E Jesus está falando exatamente ao contrário. Se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Quem quer ser o primeiro, tem que ser o último. E não só o último, tem que fazer o quê? Servir o outro. Se tem uma coisa que nós não queremos em nossos dias, é o quê? É servir. Dificilmente eu e você queremos colocar a nossa vida à disposição. E o texto é muito claro. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último. Imagina na hora do cachorro quente ali. Deveria ser uma briga. Não, vai você primeiro. Não, vai você. Não, vai você. Então ninguém ia comer cachorro quente. Por quê? Porque ninguém ia querer ser o primeiro. Mas acontece ao contrário. A gente corre para ser o primeiro. Nós gostamos de ser o primeiro. Nós gostamos de ter o primeiro lugar. E principalmente, uma coisa que nós não gostamos é do quê? Servir. Ele fala, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E era uma coisa que os discípulos não estavam fazendo. Pelo contrário, eles estavam querendo ocupar o primeiro lugar. Vocês notam como a dinâmica do reino de Deus é bem diferente? O último é o primeiro. Quem dá é o que é mais bem-aventurado do que quem recebe. Então, é tudo o contrário daquilo que nós queremos fazer e daquilo que nós gostamos. E então, ele pega um exemplo, né? Essa pessoa reconhece que a verdadeira grandeza é dar a própria vida para servir os demais. E é interessante o que ele faz no verso 36 e diz assim: e tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, lhe disse: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou.
a gente vê como era o status de uma criança naquela época. Não tinha status. A criança era tida como estorvo. Lembra, certa vez, quando os pais estavam levando as crianças para Jesus, o que os discípulos fizeram? Pegaram as criancinhas no colo e foram lá levar para ele abençoar elas? Não, ele começou a impedir. Não vem incomodar o mestre. Não vem incomodar. Quer dizer, como se as crianças fossem atrapalhar o mestre. E Jesus disse, não, deixai vir a mim as criancinhas. E Jesus também dá valor para as crianças, mas os discípulos não davam. E para ensinar os discípulos a serem humildes, ele pegou uma criança, levou no meio deles, colocou ela no colo, né, pegou ela nos braços e disse que quem recebeu uma criança, em nome dele, estava recebendo quem? A ele próprio. Ele não falou, quem recebeu um de vocês em meu nome, está me recebendo. Ele falou, não, uma criança. Alguém que, na verdade, não tinha valor algum naquela sociedade. Mas ele disse que aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. As coisas insignificantes do mundo são preciosas para Deus. Quem recebe uma criança, recebe o próprio Senhor. E quem recebe o Senhor está recebendo também aquele que o enviou. Quem enviou ele? O próprio Pai. Então, quando a gente começa a dar atenção aos ensinos de Jesus, o nosso coração tem que ser sensibilizado e tem que começar a sofrer uma transformação no valor que a gente dá para as coisas que às vezes são insignificantes. Muitas vezes a gente não valoriza pessoas que limpam o banheiro da igreja. Importante na igreja é o pastor que prega. Mas você já pensou chegar lá no banheiro? Porque lá em casa é assim, a Andréia reclama, porque quando ela vai usar, como que está o banheiro com 4 homens lá? Tudo respingado. Agora imagina ali respingado de 1 ano. E quando você entrar lá, tudo respingado. Às vezes a gente não valoriza as pessoas que vêm e limpam o banheiro. Mas vocês notaram como é importante um serviço que talvez alguns acham insignificante, mas imagina como seria entrar naquele banheiro se ficar 1 mês sem limpar. Você quer fazer isso? Não quer. Então você tem que valorizar ainda mais quem faz. Ainda mais. E é assim que Jesus trata as coisas no reino dele. Pessoas que talvez pareçam insignificantes, têm um grande valor no reino de Deus. E quando a gente olha um pouquinho mais para o final desse texto, aquele que leva a sério os ensinos de Jesus, acolhe no coração aqueles que cooperam no reino de Deus. Estava lendo o texto e achei extraordinário isso aqui. Essa pessoa que leva a sério o reino de Deus e a sua palavra e o estudo, essa pessoa reconhece que outros podem fazer algo melhor do que elas, né? Ou do que ela, né? Essa pessoa que dá atenção aos ensinos de Jesus, ela reconhece que tem pessoas que podem ser melhor que elas. Olha para o verso 38, diz assim, Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nós procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Interessante, se você ir lá para o verso 18, o que está acontecendo lá no verso 18? Os discípulos foram chamados para expulsar o demônio do menino lá, do filho do homem lá, que lembra que o demônio jogava o menino no fogo, na água, fazia ele espumar. Os discípulos que não subiram com Jesus, os outros 9 que ficaram lá embaixo, foram chamados e eles não tiveram poder para expulsar o demônio. E os fariseus estavam ali, os mestres da lei estavam discutindo com ele, provavelmente vocês são impostores, porque vocês não tiveram poder para expulsar o demônio. Mas agora, na mesma sequência, aí, 20 versículos depois, mostra ao contrário. Alguém que consegue expulsar o demônio em nome de Jesus,
Mas os discípulos que não tinham conseguido há pouco tempo atrás, agora querem impedir o homem que está expulsando de fazê-lo. E alguém que segue o ensino do Senhor Jesus tem que reconhecer, sempre haverá alguém que vai fazer algo melhor do que nós. Esse homem, que nós não sabemos quem, e que também não estava no grupo dos 12, ele era capaz de expulsar demônios. E talvez os discípulos ficaram com ciúme. E talvez eu e você também sejamos assim. Talvez nós tenhamos ciúmes do nosso ministério. E talvez a gente não dê a oportunidade para outras pessoas. Por quê? Porque só eu faço isso bem. Ninguém mais faz como eu. Ai, ninguém faz um café como o meu café. Ninguém prega como eu. Ninguém toca como eu. Ninguém canta como eu. Ninguém ensina como eu. E a gente tem que reconhecer que Deus capacita pessoas em nosso meio para fazer coisas e talvez essa pessoa possa fazer melhor do que nós. E aqui é muito claro, os discípulos não queriam, mas por quê? Será que era ciúme? Com Moisés, lembra também? Teve uma certa ocasião que alguém, com Samuel também, que alguém estava profetizando e falaram, não, mas tem fulano profetizando. E a resposta de Moisés foi o quê? Quem dera se todo mundo profetizasse. Não precisa ficar com ciúme por mim. Então, às vezes, tem pessoas que fazem coisas que nós não somos capazes de fazer. Mas porque ela faz uma coisa que eu não sou capaz de fazer, então eu vou fechar a oportunidade. É melhor que não se faça do que alguém fazer algo que eu não sou capaz? O que é melhor? É melhor que a pessoa faça. E Jesus ele foi muito claro. Fala assim, não o impeça. Por quê? Porque ninguém que faça um milagre em meu nome, depois pode falar mal de mim logo em seguida. E ele continua, pois quem não é contra nós, está o quê? A nosso favor. Embora às vezes a gente possa não concordar com algumas coisas que aconteçam, ou com algumas coisas que outros líderes fazem, mas se eles estão fazendo em nome de Jesus e cooperando para o progresso do Evangelho, amém, que continuem. Que continuem. Embora muitos estão pregando não o Evangelho, esses é bom que feche mesmo e pare. Mas muitos estão fazendo de uma forma diferente. Nós devemos dar glória a Deus, porque, como Paulo diz, o importante é que o Evangelho esteja sendo pregado. O Evangelho. Quando o Evangelho está sendo pregado, mesmo que seja de uma maneira diferente da nossa, amém. Eu não estou dizendo quando o Evangelho não está sendo pregado. Porque aqui está dizendo, alguém que está fazendo algo em nome do Senhor Jesus e parece que está fazendo de maneira correta e não está atrapalhando o progresso do Evangelho. Porque ele está falando, se a pessoa não está contra nós, está a nosso favor. Estava a favor. Então a gente tem que entender essas coisas. Essa pessoa que leva a sério os ensinos de Jesus, reconhece os que fazem parte da obra de Deus. Você já, algum dia, elogiou alguém que faz algo que deixa você feliz? Por exemplo, algum dia você já agradeceu o pessoal da equipe de louvor? Muito obrigado, hoje o louvor tocou muito no meu coração. Ou algum dia você agradeceu a pessoa que faz o cafezinho lá pra gente? Ou alguém que te recebe ali na porta? Ou seu professor de escola bíblica? E aqui parece assim que Jesus ele reconhece as pessoas que estão trabalhando. E olha o 41, que legal, ele fala assim, eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, ou seja, às vezes a gente pensa assim, que tudo que as pessoas fazem para ajudar as outras pessoas são boas obras. E eu creio assim, que boas obras é só quando a sua motivação é Cristo.
se não for Cristo, não pode ser considerado uma boa obra. Porque olha o que ele diz aqui, ó. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, então está dando em nome de Jesus e porque a pessoa pertence a Cristo. Então, a motivação dela é Cristo. É participar, ou ajudar, ou cooperar com alguém que pertence a Cristo. Aí ele diz, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Mas quando a motivação nossa é a primeira, qual é a primeira motivação que a gente viu aqui? Que estava levando os discípulos a fazer algo ou a buscar algo. Qual era? Era o egoísmo deles. Eles estavam querendo saber quem era o maior. E Jesus está encerrando essa passagem e fala, quando você fizer algo, não por você mesmo, mas por alguém que pertence a mim, aí vocês nunca vão perder a recompensa. Mas quando vocês quiserem saber quem é o maior, quem é o menor, vocês não vão ter recompensa alguma. Então, tudo que eu for fazer, tudo que você for fazer, a motivação que deve levar você a fazer é fazer algo em nome de Jesus e porque as pessoas que você está servindo é por causa de Jesus. Se for para engrandecimento, eu vou fazer para ficar em evidência, eu vou fazer para ganhar os elogios, não vai ter valor algum. Mas se você estiver fazendo por causa de Cristo, ou porque alguém pertence a Cristo, e é por isso que você vai ajudar aquela pessoa, Jesus diz, você nunca vai perder a sua recompensa. Você pode ficar tranquilo. Não precisa ficar preocupado se você é o maior, se você é o menor, se você está no meio, se vai ter assento para você. Fique tranquilo. Tudo que você fizer em meu nome, ou fizer para alguém por minha causa, você vai receber a sua justa recompensa. Nada do que você fizer em meu nome ou em favor de alguém que pertence a mim vai ficar sem pagamento. E aí, o 41, né? Auxilia pessoas que pertencem a Cristo. Eu creio que muitas vezes Deus coloca a mim, coloca a você, do lado de pessoas que estão passando dificuldade, que precisam de um auxílio, ou precisam de uma exortação, precisam de algo aqui no reino de Deus. Por causa de Jesus, eu e você devemos nos colocar à disposição e servir essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa pertence a Cristo e talvez a oportunidade veio exatamente para que eu e você pudéssemos servir essa pessoa. Então, quando a gente começa a prestar atenção um pouquinho mais aos ensinos de Jesus, nós vamos ver que é totalmente antinatural. Na verdade, eu sempre digo, a Bíblia ela é antinatural. Tudo que a Bíblia pede para nós é porque nós não fazemos. Se fosse natural em nós, não precisava estar aqui. Não precisava estar aqui, já que fosse natural. Mas se a Bíblia está pedindo, pode ter certeza que é contra a minha, contra a sua natureza. É algo que eu e você, nós vamos ter que lutar contra nós mesmos para colocar em prática. Dar o lugar para outra pessoa, é que na casa de vocês nunca acontecia isso, mas na minha casa, meu outro irmão, eu tinha 10, ele tinha 9, né? Um ano a menos que eu. Então, quando ele levantava, eu nunca ia no lugar dele, sentava no sofá dele para assistir televisão no melhor lugar da sala. Eu nunca fazia isso. Nunca fazia isso. Quem já fez isso? Sabe lá, você está bem gostoso assistindo televisão e aí você queria sentar no lugar, mas tem outra pessoa. A pessoa sai, se ela não saísse, você sentava no colo, né? Porque ela saiu, você já... Quando a pessoa volta, eu estava sentado aí. Foi na roça o quê? Vocês também faziam igual eu, né? Foi na roça, perdeu a carro. Gente, a nossa tendência natural é fazer isso. A nossa tendência é querer o melhor lugar, querer que todos nos sirvam. Dificilmente alguém vai querer ceder o lugar para outra pessoa. Uma coisa que acontece, né, é que os pesquisadores estão descobrindo que quando entra mulher grávida ou idosa no metrô, dá sono nos jovens. A pesquisa, tá? Porque toda vez que entra uma mulher grávida ou uma idosa no ônibus, no metrô, em qualquer lugar, os jovens
Então, a estatística está provando que mulher grávida e idosa dá sono nos jovens. Então, nós somos assim. Ao invés de a gente levantar e oferecer o lugar para a pessoa, a gente finge que está dormindo, para a pessoa não nos incomodar. E às vezes uma mulher grávida fica lá pendurada naqueles negócios balançando e o bonitão lá dormindo. Não, dormindo não, fingindo que está dormindo, né? Por quê? Porque a nossa tendência é assim, nós não queremos servir as pessoas. Na verdade, nós queremos tudo para nós mesmos. Portanto, como que a gente tem que pensar? A gente tem que entender isso. A nossa maior necessidade, deixa eu achar aqui. Nossa maior necessidade é valorizarmos ao máximo as oportunidades que temos de aprender a palavra de Deus. Sem darmos a devida atenção ao Evangelho, somos capazes de ter à nossa disposição o melhor professor possível e mesmo assim não compreendermos o que está sendo ensinado. Muitas vezes nós culpamos quem de não estarmos aprendendo? O professor. O professor é o culpado. Qual era a culpa de Jesus, os discípulos? Será que Jesus não tinha didática? Será que ele não era um bom professor? Porque já é a segunda vez que parece que Jesus está falando claramente e eles não conseguem entender. O problema está com Jesus ou o problema está com a falta de interesse deles? O que vocês acham? É muito mais fácil culpar o professor, mas vamos culpar Jesus? Os discípulos não estão entendendo porque acho que Jesus não tinha muito, talento para ensiná-los. Não deve ser assim? Eles estão ali diante do maior mestre. E eles estão saindo diante do maior mestre sem compreender. Segunda vez que Jesus vai falar a respeito da sua morte e eles não entendem. Não entendem porque eles não tinham interesse no assunto que Jesus tinha para lhes dizer. Se fosse de assunto de interesse deles, eles teriam prestado atenção e provavelmente teriam compreendido. E eu e você somos da mesma forma. Quando a gente tem interesse em algo, a gente vai atrás e entende. Busca, pesquisa, estuda, lê. Mas quando não tem interesse... Hoje eu vi uma postagem no Face assim, pessoal para ir num show, estão acampados 2 semanas antes do show para entrar e pegar o primeiro lugar lá no palco. Mas para o Enem, pessoas, o portão fechando, um passando por baixo e o outro segurando na grade porque chegou atrasado. Para ir num show, 2 semanas acampado na porta do estádio para ser o primeiro a entrar. Mas para ir fazer um vestibular, a pessoa chega atrasada. Eu já vi que 2 meses aí vai vir acho que é o Justin Bieber, né? Já estão há 2 meses acampados na porta do estádio, revezando para serem os primeiros a entrarem. E eu posso falar que Jesus está para voltar. Vamos ficar acampados aqui na igreja que nos próximos 2 meses Jesus voltará. Quem será que ficará os 2 meses acampado aqui, vigiando, esperando a volta de Jesus? Muitas vezes nós não temos tempo, mas nós temos que valorizar. Se a gente não der valor àquilo que está sendo ensinado, dificilmente nós vamos aprender. Dificilmente nós nos daremos bem. Necessitamos considerar de coração os ensinos de Jesus, a fim de que valorizemos seu amor e cuidados demonstrado aonde? Lá na cruz. Os discípulos, eles não valorizaram porque eles não deram a mínima atenção para aquilo que Jesus estava falando. Enquanto Jesus falando, olha, eu vou ser morto, eles estavam preocupados com quem seria o primeiro. Então, se a gente não der valor àquilo que a Bíblia está nos dizendo, nós não vamos aprender. Nós não vamos ter tempo para beber aquilo que Jesus tem para nos ensinar.
A maior comprovação de que estamos compreendendo o Evangelho de Jesus está na nossa capacidade de servirmos a Deus através da igreja e de seus membros. A maior demonstração de que alguém está entendendo o Evangelho é isso. A forma como ela serve tanto a igreja como as pessoas que estão ao redor dela. E a gente falava no pequeno grupo na terça-feira a respeito da parábola lá dos talentos que Jesus distribuiu. Um ganhou 10, outro ganhou 5 e o outro enterrou. E a questão nós terminamos assim para pensar. Cada um de nós, Deus deu um dom espiritual. Pelo menos todo aquele que é salvo e tem o Espírito Santo tem um dom. E esse dom deve ser utilizado para servir a igreja e para a edificação dos demais. E a pergunta foi ali para a gente refletir. Como você tem utilizado o seu dom para servir a igreja de Deus? Primeiro comecei, você sabe qual é o seu dom? A maioria de nós não sabemos nem qual é o nosso dom. Mas como é a forma que eu posso descobrir qual é o meu dom? Como eu posso descobrir qual é o meu dom? Vou fazer um teste vocacional. Provavelmente não. Você quer saber qual é o seu dom? Entre no ministério da igreja e comece a servir. Você vai perceber, não é bem esse, vai para outro. Não é bem esse. Vai chegar uma hora que você vai encaixar certinho. Uma coisa que você faz bem, uma coisa que te dá prazer em fazer, e uma coisa que as pessoas vão reconhecer que você faz bem. Então, você faz bem, você tem prazer em fazer, e as pessoas reconhecem. Pode ter certeza que o seu dom está envolvido com aquilo. Pode ter certeza. Deus te capacitou para você, Deus capacitou você a fazer algo. Você vai ter prazer em fazer esse algo que Deus te capacitou a fazer, e as pessoas ao redor vão reconhecer que aquilo que você está fazendo é bem feito. Então, se envolva com as coisas, se envolva com o departamento infantil, com os jovens, com a escola bíblica, com a equipe de louvor, se envolva com algo. Você pode ter certeza que você vai descobrir qual é o seu dom, e as pessoas ao redor vão confirmar, realmente você tem tal dom. Sabe qual é o dom mais confundido no meio da igreja? É o dom de serviço, isso mesmo, o dom de serviço. Por quê? Porque você vai ver a pessoa, tudo que tem ela está junto fazendo. Aí você fala, nossa, essa pessoa é um bom líder. Aí você põe a pessoa para liderar, aí não acontece. Por quê? Porque ela serve, o que você pedir ela faz. Mas quando você pede para ela liderar, ela não lidera. Por quê? Porque ela tem o dom de serviço, ou seja, ela é pau mandado. Você manda, ela faz. E ela faz muito bem feito, com alegria, e o negócio vai para frente. Mas quando chega na mão dela, ela fica assim, e agora? O que eu vou fazer? Mas se alguém falar, faça tal coisa, ela faz. Então, às vezes, as pessoas confundem. A pessoa tem um dom de serviço, mas como ela está envolvida em um monte de coisa, então fala, ela é um bom líder. Não, ela não é um bom líder, ela serve. Tudo que pede para ela, ela faz e faz bem feito. Mas quando fica a cargo dela decidir o que tem que ser feito, ela não faz. E é um dos dons mais necessários da igreja. Pessoas que servem, e pessoas que servem, elas servem com alegria, e elas não se preocupam se as outras estão de braço cruzado. Por quê? Porque o prazer dela está em servir. Ela não está preocupada se o fulano lá não está, manda o fulano me ajudar. Não. Se ninguém quer ajudar, ela vai fazer sozinha. E não vai reclamar. Por quê? Porque é o dom dela. É o dom dela. Às vezes nós colocamos zelador na igreja, e zelador às vezes dá problema. Por quê? Quem às vezes a gente coloca de zelador na igreja? Uma pessoa que às vezes é mais antiga, que conhece todo mundo, ou às vezes alguém está necessitado, a pessoa precisa de emprego, está desempregado, vamos pôr de zelador da igreja. Passa 2, 3 meses, essa pessoa está explodindo. Por quê? Se tem uma coisa chata, é ser zelador de igreja. Porque você tem que ter a chave de tudo e tem que servir todo mundo, não é? Aí a pessoa chega, pode abrir a porta para mim? Tá bom, vai lá, abre. Pode fechar. Daqui a pouco chega outro, pode abrir a porta? A pessoa vai lá e abre. Aí pode fechar. Aí chega outro, a mesma porta você já abriu e fechou 3 vezes. Se você não tem um dom de serviço, é questão de tempo, você está explodindo. Mas a pessoa que tem um dom de serviço, ela vai abrir a porta 1000 vezes. E feliz. Então, quem tem que ser zelador da igreja? Quem tem dom de serviço.
Não pode ser alguém que precisa de salário, alguém que quer dinheiro. Tem que ser alguém que tem dom de serviço. A pessoa tem que servir. Por quê? Porque senão ela vai causar um caos na igreja. Ela vai começar a criar um monte de regra. Para pegar a chave comigo tem que ser tal hora e tal. Se você não, você chega 10 minutos depois, ela não vai entregar a chave. Por quê? Porque você não chegou na hora que era. E aí começa. Então, quem tem que ser zelador da igreja? Alguém que tem dom de serviço. Alguém que vai servir com muita alegria. A pessoa vai pedir 1000 vezes para fechar a torneira do banheiro que está vazando. Ela vai 1000 vezes lá fechar. Não tem problema algum. Vai ficar um monte de copinho espalhado aí. Ela vai acabar o culto, ela vai pegar os copinhos e vai jogar. Não vai reclamar de ninguém. Por quê? Porque é o dom. Vai todo mundo sair, vai deixar tudo ligado, tudo aberto. Ela vai chegar e vai apagar tudo tranquilamente e não vai reclamar. Por quê? Porque é o dom dela de servir. Ela se sente bem fazendo aquilo que Deus capacitou ela a fazer. E serviço, Jesus está falando, se você quer ser o primeiro, sirva. Sirva. Embora alguns tenham o dom de serviço que vai servir a todos, mas você tem um dom para servir a igreja. Talvez seja o ensino, talvez seja a misericórdia, exortação, que é um dos mais difíceis, né? Um dos dons mais difíceis de ser exercitado é o de exortação. Por quê? Ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas na maioria das vezes a gente não gosta de chamar a atenção. A gente vê o irmãozinho indo para o buraco, mas a gente prefere ficar quieto, deixa ele ir para o buraco, mas eu não quero me indispor com o irmãozinho. Você está deixando de exercer o dom pelo qual Deus capacitou você para servir a igreja. Muitas vezes, alguém vai chamar a sua atenção e você deve dar glória a Deus. Por quê? Porque você está sendo alertado não pela pessoa, mas por Deus. É um dom que Deus deu para a pessoa. Um coração alcançado pelo ensino de Jesus consegue reconhecer e valorizar o trabalho daqueles que estão realizando a obra de Deus. Os discípulos não deram muita atenção. E Jesus falou, calma, se eles estão fazendo a obra, se eles não estão contra, eles estão a nosso favor, fique tranquilo. Gente, como é difícil para alguém que prega reconhecer que tem um outro que prega melhor que ele. Para alguém que canta, reconhecer que tem alguém que canta melhor que ele. Ou alguém que toca, ou alguém que ensina. Uma vez eu estava conversando com a pessoa, eu falei, a gente foi num lugar, a pessoa, nossa, mas desafinou. Gente, foi um culto tão maravilhoso, a pessoa cantou tanto, a única coisa que a pessoa viu foi a hora que o fulano lá desafinou. Gente, nós somos assim. É difícil a gente reconhecer que tem alguém que faz algo melhor do que nós. Só quando um coração é transformado pelo Evangelho, isso é capaz de acontecer. E por fim, falei que quem sabe hoje mesmo a gente já vai começar a praticar o que a gente ia aprender hoje, né? Então, diz assim, participar dos cultos ao domingo, EBD, culto de oração, pequeno grupo multiplicador, ler a Bíblia, são alguns dos meios pelos quais Deus nos concede a graça de conhecermos os ensinos de Jesus. Então, você tem várias oportunidades aí durante a semana, passa a agenda, como é que você pode aprender mais de Jesus durante a semana? E a questão é, quais desses meios, né, você pretende utilizar essa semana para crescer e ter um coração cada vez mais parecido com o de Jesus? Começando terça-feira, quem pretende estar num pequeno grupo? Quinta-feira, quem pretende estar no culto de oração? Sábado, reunião de jovens, pequeno grupo. Domingo de manhã, EBD. Como eu tenho sentido falta de irmãos aqui na EBD. De irmãos no culto de oração. Quantas oportunidades a gente tem durante a semana e quantas a gente tem aproveitado?
E se eu não estou aqui, eu estou aonde? Fazendo o quê? Deus foi comigo onde eu fui? Ou Deus tinha um encontro comigo aqui? Então a questão é assim, se eu quero crescer, se eu quero conhecer mais a Deus, se eu quero me aprofundar no relacionamento com Jesus, eu preciso ter contato maior com a palavra dele, com os ensinos. Por quê? Qual é o meio que Deus usa para nos transformar? Qual é a ferramenta que o Espírito Santo usa para nos convencer? É a palavra dele. E quanto maior contato com a palavra dele durante a semana, maiores são as oportunidades de Deus transformar a minha vida e o meu coração. Maiores. Toda vez que eu evito um dos programas da igreja que me dá a oportunidade de crescer, eu estou fazendo como os discípulos. Senhor, eu sei que o Senhor morreu por mim, mas eu tenho coisas mais importantes para fazer. Por isso eu não vou poder estar na IBD. Por isso eu não vou poder estar no culto de oração. Senhor, eu sei que o Senhor me amou, tudo, mas o Senhor sabe, nos pequenos grupos não tem... O Senhor já sabe, eu já vou domingo à noite na igreja, para que eu vou num pequeno grupo durante a semana? Eu tenho mais coisas para fazer. Minha agenda é muito cheia, Senhor. Eu não tenho tempo. Ou melhor, eu não tenho tempo para o Senhor, porque o meu dia tem 24 horas. Na verdade, é isso que nós estamos dizendo a Deus. Eu não tenho tempo para o Senhor. Eu tenho tempo para tudo, menos para o Senhor. Então a questão é, Deus nos dá diversas oportunidades durante a semana. Aproveite. Aproveite. Quanto mais oportunidades, mais você vai crescer. E quais são os resultados? O conhecimento de Deus nos traz esperança, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz consolo, nos traz correção. E às vezes eu não tenho tudo isso, por quê? Porque eu não tenho contato com a palavra de Deus. Então minha vida é sem esperança, sem alegria, sem paz, sem consolo, sem conforto. Por quê? Porque eu estou investindo o tempo precioso que eu tenho para estar com o meu Senhor Jesus em outras coisas. O mundo promete paz, mas é uma falsa paz. A paz que o mundo dá não é permanente. Mas a paz que o nosso Senhor nos dá, ela é duradoura. Vale a pena investirmos tempo com o Senhor Jesus. Então, só para a gente lembrar, o estado de nosso coração é revelado pela seriedade com que encaramos os ensinos de Jesus. Aquilo que nós temos aprendido semana após semana, o valor que nós damos para aquilo e a forma como nós lidamos com isso durante a semana, não vai determinar quem eu sou. Não, só está mostrando quem você já é. Se eu dou valor ou se eu não dou valor. Se Deus é ou não é importante para mim.